e que ainda hoje uma grande amiga minha, uma professora de ensino primário, que é uma grande amiga minha, e eu fui ver a aula, era uma aluna mestre particularmente brilhante. E de repente estava a dar uma aula de leitura a meninos de 7 anos. E eu nunca tinha visto às vezes na minha vida uma aula tão tradicional, tão conservadora, tão estupidamente rotineira, não é? E eu disse, bem, eu devo estar aqui a dizer, há qualquer coisa que não está a bater certo na minha cabeça, não é? E chamei a Luísa à parte e disse, Luísa, mas o que é que se passa aqui? Nós andamos 3 anos a ensinar-te as coisas mais extraordinárias e mais revolucionárias do mundo. E a Luísa virou-se e disse, professor, eu gostava tanto de fazer coisas inovadoras, mas vocês não me ensinaram nada sobre isto, não é? E eu, quando entrei na aula, só me lembrava da minha professora primária quando eu era criança, não é? E fiz a mesma coisa, reproduzi as mesmas práticas, ninguém me ensinou. Eu devo dizer que isto foi de tal forma marcante na minha vida profissional que eu, na semana seguinte, demiti-me professor da escola normal. Quer dizer, e percebi que não era para o meu caminho, não é? E foi numa altura em que eu depois fui para a Suíça, e fiz muitos anos da Suíça, e fiz uma formação de outra ordem, não é? Porque eu acho que há aqui um déficit de práticas da formação, e atenção, de práticas e de reflexão sobre as práticas. Eu disse muitas vezes, citando John Dewey, também alguns estão a ouvir isso num texto que eu escrevi, em que o John Dewey dizia o que é essencial é a reflexão sobre as práticas, não é a prática em si, é a partilha das práticas. E John Dewey tinha aquela história em que ele dizia que no final de uma palestra, ele que verdadeiramente viu em anos 30 do século XX, o homem que inventa o conceito de professor reflexivo, mas tem aquela história em que ele diz que no final de uma palestra o professor virou-se para ele e disse: bom, o senhor andou pai com muitas teorias, muitas coisas e tal, mas eu já sou professor há 10 anos. Eu sei muito mais disso do que o senhor, tenho muito mais experiência do que o senhor sobre essas matérias. E o João Pio virou para ele e disse: está bem, eu acredito que sim, não foi em causa, você diz. Deixe-me só fazer uma pergunta. Quando o senhor diz que tem 10 anos de experiência profissional, o senhor tem mesmo 10 anos de experiência profissional? Ou o senhor tem apenas 1 ano de experiência profissional e repetida 10 vezes, não é? E o que o João devia querer dizer com isso é que não é a prática que é formador. O que é formador é a reflexão sobre a prática. É a capacidade de refletir, de analisar. Por isso eu ponho aqui centrado nas práticas e na sua análise, e na sua reflexão e no seu debate. E creio que este é um problema grave da formação de professores. A formação de professores continua hoje muito prisioneira de modelos universitários tradicionais, de modelos teóricos muito formais, não é? De modelos que dão pouca importância a esta prática e à sua reflexão. E creio que este é um enorme desafio para a profissão, se quisermos aprender a fazer de outro modo, não é? Porque o que eu vos digo também, e recorrendo uma vez mais à Escola da Ponte, é que da mesma maneira, que é muito difícil nós mudarmos de práticas para práticas de outro tipo, o caminho contrário também é muito difícil de fazer. Se vocês pedirem um professor da Escola da Ponte, para ir dar uma aula tradicional, ele é totalmente incapaz. Não consegue, não sabe como é que se faz. Não é? Quer dizer, e, portanto, esse caminho, depois de ultrapassado, como se uma vez ultrapassada uma ponte, percorrida uma ponte para o outro lado, fosse difícil voltar ao lado de cá das margens. Não é? E nós conseguíssemos uma certa coerência, um certo conforto, uma certa naturalidade até com outras maneiras de trabalhar e de organizar a pedagogia e a educação das crianças. Eu tinha aqui mais umas coisas do Lee Schumann, mas vamos deixar o Lee Schumann para outra. Vamos deixar o Lee Schumann para outra palestra e vamos diretamente ao terceiro desafio, que é um desafio difícil. É um desafio difícil da profissão também, e é um desafio em relação ao qual eu poderei dizer algumas coisas que também não serão eventualmente muito simpáticas, mas eu vos digo-as em primeiro lugar a mim próprio. Portanto, não. Eu creio que as pessoas sentem isso. Uma vez justamente no sindicato da Federação Nacional dos Professores, que é uma federação, é a federação mais combativa da Federação de Professores, que feito uma palestra muito grande, e o secretário-geral dessa federação estava escandalizado com muitas das coisas que eu tinha dito, subiu ao palco e disse: bom, eu quero dizer que nós só te deixamos ir até ao fim da palestra porque eres tu. E porque sabemos de onde é que tu vens, sabemos o que é que tu estás a dizer. Se outra pessoa qualquer, a gente não tinha deixado de dizer muitas das coisas que disseste. Mas quer dizer, eu julgo que as pessoas percebem que quando falo disto, estou a falar para uma reflexão sobre mim próprio
e a partir do que eu julgo que são dimensões importantes da nossa reflexão hoje, e não estou a fazer isto a partir de dizer culpar alguém, responsabilizar alguém, falar nos outros, etc., que é uma linguagem que eu não pratico e que eu acho que é particularmente insultuosa para os professores e enfim, que eu sinto insultuosa para mim próprio também. Há um problema de credibilidade da profissão. E eu julgo que nós temos que olhar nos olhos esse problema de credibilidade. Esse problema de credibilidade está ligado a algumas das coisas que eu vos falei até agora. Está ligado a algumas das coisas que eu vos falei até agora. Mas está ligado também, pelo menos, a 3 outras coisas que eu vos vou falar de seguida. E a primeira está ligada ao problema da avaliação e da prestação de contas do trabalho profissional. É um tema que nós não gostamos de falar. Achamos que rapidamente avaliar tem a ver com o controle dos professores, tem a ver com mecanismos e dispositivos de controle político, tem a ver com agendas políticas diversas, e na verdade tem. E na verdade muitas vezes tem. Mas o problema é que hoje, nas sociedades de hoje, seja em que patamar for, nós não podemos deixar de ter uma dinâmica de abertura das profissões, uma dinâmica de transparência, de rigor e de prestação de contas. E esta dinâmica de avaliação e prestação de contas, que eu dizia há pouco, é, em primeiro lugar, uma dinâmica de prestação de contas para nós mesmos e para os nossos